Esdras capítulo 4, versículo 1. Posso ler? Você que não encontrou, é só olhar na tela aí. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, conforme como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Agora vai no capítulo 1, por favor, Vinícius. No primeiro ano de Ciro, grava aí, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, se eu não me engano é o Irã de hoje, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais. Só até aí. Bom, para você entender qual que é o contexto. O contexto aqui do livro. Alguém passa para a irmã Jacira aí, por favor, a chave. Já passaram? Quero me pedir aqui, mas aqui eu não consigo. O contexto desse texto é o seguinte, gente. Lembra do livro de Neemias? Está andando juntinho ali. O profeta Ageu também profetizou ali também. Então, eles foram fazer o quê? Reedificar a casa do Senhor. Reedificar o templo do Senhor. Então o povo, presta atenção, estava vivendo em cativeiro. Lembra disso? Jeremias profetizou que o povo iria viver em cativeiro. O povo estava vivendo em cativeiro. Mas, enquanto eles estavam no cativeiro, Deus já estava trabalhando a libertação deles. Já pegou aí? Enquanto você está vivendo essa situação, Deus já está trabalhando a solução para o seu problema.
É essa que é a fé. Então, o que nós chamamos de atraso, porque para nós, meu Deus, como está demorando, pelo amor de Deus, tem misericórdia, Deus, eu só vejo problema diante de mim, tem misericórdia. O que nós chamamos de atraso, Deus chama de preparação, para aquele que está firme na presença de Deus. Não confunda esse atraso aí com speed de atraso, não. Speed de atraso é quem não tem Deus, né? Quem está brincando com Deus. Então existem momentos na vida que tudo parece parado, e eles estavam cativos. Imagina você ser cativo, escravo de uma outra nação. Poxa, você não vê perspectiva de nada. Você vê filho nascendo, crescendo, como escravo em outra nação, você não vê perspectiva em nada. E eles estavam como escravos em outra nação. E como eu disse, existem momentos que tudo parece parado. Parece que a nossa vida travou, parou, portas fechadas, respostas que não chegam. Você clama, você ora, você vai para o altar, você fala com Deus, você busca a Deus, mas a resposta não chega. Ou pelo menos você acha que ela não está chegando. Você não está percebendo que a resposta está chegando. E no final, a pessoa sente uma sensação de abandono. Deus me abandonou. Deus me abandonou na mão dos inimigos. Deus nos abandonou, nós somos escravos aqui. E Deus nos abandonou. A pessoa começa a ter essa sensação de abandono, de que Deus te largou, de que Deus te deixou, mas Deus não te abandonou, porque a promessa de Jesus é: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, se ele disse que está com o povo dele até a consumação dos séculos, o diabo vai querer colocar na sua mente a dúvida, como fez com Eva. Não deixe o diabo colocar na sua mente a dúvida. Se Jesus diz que está com você, é porque ele está com você. E ponto final. Quando vier a dúvida, você fala: Satanás, o meu Deus está comigo, e ponto final. E sabe como é que eu sei? Porque está escrito. E se está escrito, é porque é verdade. Deus está comigo. Fala assim: Deus está comigo. É isso, meu irmão. Então, hoje, nessa mensagem, o Senhor quer te mostrar que está agindo em seu favor. Deus está agindo em seu favor. Meu irmão, não é por merecimento, não, porque ninguém aqui merece nada, não. Você acha que nós merecemos o que ele fez na cruz por nós? É amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é por amor. Mesmo, meu irmão, mesmo que você não esteja vendo. Mas Paulo diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a nossa fé está no Senhor, está na palavra do Senhor. Sua alma, suas emoções, seu coração estão agitados, estão em tempestade, num tipo um maremoto, um vendaval dentro de você. Vá para a Bíblia, porque está batido a minha alma. Espera somente em Deus. É Deus. Espera em Deus. E como que Deus, o tema da mensagem eu não falei, né? É a ação de Deus em nosso favor. Como que Deus age em nosso favor? Olha bem, esse povo estava como escravo ali. Como que Deus age em nosso favor? Primeiro, Deus move pessoas para cumprir os propósitos dele. Se você, volta no versículo 1, no capítulo 1, por favor, Vinícius. Gente, talvez você lê o texto, mas aí não conhece, não entendeu ainda. Se eu não me engano, e se eu estiver errado, alguém me corrige. Se eu estiver errado, corrige e fala o certo aí. A Pérsia, hoje é onde é o Irã, eu não tenho certeza. É onde é o Irã, não é? Aquela região do Irã. Então dá para você imaginar o que é. Meu irmão, é porque a Bíblia é tremenda. Por isso que você não pode ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, aí já para, a sua cabeça dá uma bugada. Aí vai falar que o missionário é vendo, Deus é doido. Porque Ciro
era pagão, adorava outros deuses. Ele não adorava o Deus de Israel, mas ele reconhece. Olha o que a Bíblia diz: no primeiro ano, rei da Pérsia, Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou quem? O Senhor, o quê? O espírito de Ciro, ou seja, a pessoa de Ciro, rei da Pérsia. Deus colocou dentro do coração de Ciro: é você que vai libertar o povo. Deus está usando, Alexandre, um sujeito que não é dele, que não honra ele, mas que passou a honrar mais do que os outros, que entendeu que quem colocou todos os reinos na mão dele foi o Deus dos céus. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então, gente, Deus desperta, Deus toca no coração de Ciro, de um rei pagão, para libertar o povo. Às vezes nós achamos assim: a bênção vai vir através de um crente, a bênção vai vir através de uma pessoa de fé, vai vir, e Deus está usando a pessoa. E ainda tem uns bobão que falam assim: não, se eu sei que está me dando, você não serve a Deus, eu não vou aceitar não. Oh, meu irmão, é aquela velha história conhecida no meio evangélico, né? Na época das rádios ainda, que a mulher liga na rádio e fala que está passando necessidade, sabe? Pelo menos uma cesta básica, que não tinha nada e tal. Aí o locutor fala: gente, ó, quem estiver ouvindo aí, o endereço dela é esse aqui, tal. Aí um satanista escuta e fala assim: eu vou mostrar para essa mulher que não é o Deus dela, é o meu. E ele faz aquela compra para ela, aquela compraça, né? Chega na casa dela, bate na porta e entrega, e a mulher fica toda feliz, e ele esperando ela perguntar quem é que enviou. E ela não fala nada, ela só agradece, Deus abençoe e tudo. Mas a senhora não vai perguntar quem é que enviou, não? Não precisa, porque quando Deus quer, até o diabo trabalha. Você está entendendo, irmão? Quando Deus quer, até o diabo tem que trabalhar. Então, olha aí, nós estamos vendo. Depois você pega o livro de Esdras e estuda. Eu vou dar um para casa, estudo o livro de Esdras essa semana aí, né? 1h15, 1h20, você lê o livro de Esdras todinho. Agora estudar é outra coisa, mas com 1h15 você lê o livro de Esdras todo. Então Deus pega um rei pagão para libertar o povo. Entenda isso: você não depende de quem gosta de você. Você não depende de quem gosta de você. Você, meu irmão, você depende de quem Deus quer usar. Não é que você depende da pessoa. Deus vai usar a pessoa que Ele quiser. Está vendo uma pessoa que você não gosta? Está vendo uma pessoa que você tem raiva na cara dela? Está vendo uma pessoa que você nem conhece? E aí? E aí? E aí, meu irmão? Você tem que entender isso. É porque nós pedimos as coisas para Deus e nós ficamos olhando em nosso derredor pensando: Deus vai usar fulano, Deus vai usar meu patrão, Deus vai usar meu irmão, Deus vai usar minha tia, Deus vai usar sei lá quem que é, Deus vai usar Beltrano e tal. Não, Deus usa quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Os crentes precisam entender isso, que Deus é Deus, Deus não é seu empregado. Você pede, mas quem resolve como vai fazer é Ele, não é você. Senhor, porque eu queria assim, né? Você não tem que querer assim. A missionária Vera podia imaginar que ela passaria um Pix, o Pix saía da conta, volta 3 vezes mais para a conta dela? Quem é que explica um negócio desse, meu irmão? Ué? Porque a gente sabe quando a conta está no negativo e quando a conta está com mais. Ninguém aqui é bom para não saber que tem mais na conta ou que tem menos na conta, não. Vocês estão entendendo? Então deixa Deus fazer da maneira que Ele quiser. Deus pode usar seu chefe, Deus pode usar um familiar, Deus pode usar um desconhecido. Deus pode usar um desconhecido. Tem um testemunho, é na região do pastor Alessandro, isso tem muitos anos, muitos anos. O pastor estava passando muito problema na igreja, estava quase fechando, não tinha mais dinheiro para pagar nada, nem gente na igreja tinha direito. E o pastor orando. E a igreja ficava fechada durante o dia, né? Mas o pastor foi fazer alguma coisa, ele foi orar na igreja. Falou: Deus, eu vou ter que fechar, não tem mais jeito e tal. Não tem mais jeito, eu vou ter que fechar. E ele foi orar a Deus, falou: eu não tenho mais o que fazer, não tenho que entregar o imóvel e tal. E aí para uma pessoa na porta. Fala assim: o pastor está aqui? Eu sou o pastor. É porque eu queria entregar um dízimo aqui.
Tá. Vamos tirar um pacote assim, 70 mil reais. Aí falou assim, mas por que você resolveu? Não, porque eu falei com Deus que se Deus me desse essa causa, a primeira igreja que eu achasse aberta, eu ia dizimar nela. E o cara não era crente nem nada, mas ele falou assim, eu vou dizimar dessa vitória que Deus me deu. 70 mil reais. Uma pessoa que o cara nunca viu, o pastor nunca viu, só viu naquele momento, nunca mais viu também. Meu irmão, Deus pode despertar pessoas para mudar, porque Deus vai usar pessoas, lógico. Deus não vai pôr um anjo, pegar na sua mão, vem cá, vamos andar aqui, vamos fazer, não. Deus vai usar pessoas. Deus usa o médico para te curar, Ele pode usar o pastor para te curar, pode usar o irmão para te curar através da oração, Ele pode usar o médico também para te curar. Essa é a nossa realidade do século atual. Deus pode fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Essa trava que está na mente dos crentes é que é problema. Ora, mas na cabeça está assim, será? Mas será? Mas será? Não tem será. Deixa, a missionária Selma odeia essa palavra, será? Deixa Deus fazer. Deus pode usar alguém improvável para te abençoar, para mudar a sua... Eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando de todas as áreas da sua vida. Deus pode usar alguém improvável. Porque quando Deus decide agir, Ele move quem Ele quer. Ele não moveu Ciro, o rei da Pérsia? Você quer mais, meu irmão? Se você não leu o texto, pelo menos a novela você assistiu, os 10 mandamentos. Deus fala com Moisés, Moisés. O que a senhora falou, pessoal, tem hora que parece que Deus é... Né? Eu falo assim, o senhor pode estar de brincadeira comigo, né, Deus? Eu não entendo o senhor, não. Um dia Deus falou comigo assim, quem disse que você tem que me entender? Aí Deus fala com Moisés assim, Moisés, volta para o Egito, vai e diz para Faraó assim, assim diz o Senhor, deixa o meu povo livre para me prestar um sacrifício no deserto. Moisés vai todo pompudo, né? Não queria ir, mas depois foi. Foi ele e o irmão Arão. Entra, e quando ele fala, acho que ele pensou assim, na hora Deus mandou aí, Faraó vai liberar na hora, né? Quem é o Senhor? Não deixarei o povo ir, não conheço o Senhor, sai fora daqui. Moisés deve ter coçado a cabeça e falou, mas e agora? Meu irmão, essa peleja foram 10 pragas no Egito. Moisés não sabia que teriam 10 pragas, certinhas 10 pragas. Por quê? Porque o povo, meu irmão, o povo cresceu no Egito. Então o Egito estava impregnado neles. Eles viram os deuses do Egito. E agora o que Deus faz? Deus derruba os 10 principais deuses do Egito para mostrar para aquele povo que só o Senhor é Deus. Aí sim Deus tira o povo do Egito. Mas foi moleza? Angústia, triste, um terror. Cadê? Que dia que não? Aí Faraó fala assim, não, manda, aperta o serviço deles, chicoteia, tira a água, manda buscar palha, aperta eles mais. Moisés, depois que você voltou, piorou mais ainda para nós, velho. Parece que quando a gente começa a orar, faz um propósito, está vindo para a igreja, parece que as coisas pioram. Mas não é porque está piorando, porque está mexendo no plano espiritual. Então dá esse reboliço, meu irmão. Mas quando eles saíram com honra. Mas não teve moleza. No deserto agora, quando chega no deserto, de frente para o Mar Vermelho, meu Deus, mas que prova é essa? Que luta é? Sempre vai ter luta. Mas em todas essas lutas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então entenda isso. Pare de tentar convencer pessoas. Prega o evangelho, mas não fica sendo chato, não. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. E muitas das vezes a pessoa convence olhando para o nosso modo de ser, o nosso modo de viver. Eu me lembro, logo quando eu converti, um amigo meu falou comigo assim, o que está acontecendo com você? Eu estou tão agitado, eu estou querendo beber dessa água que você está bebendo aí. Mas ele achou que eu bebia muito, né? Tinha parado de beber. Que água é essa que você está bebendo? Eu falei assim, chama Jesus. Aqui Jesus, que você virou crente? Eu falei, eu sou crente. Ele, eu acho que crente vai dar para ser, não. Então vou ficar agitado mesmo. Mas que essa água que você está bebendo te acalmou. Te acalmou. Porque você era agitado demais. Então, meu irmão, as pessoas têm que olhar para nós. Tem que olhar para nós
Cada um reage de um jeito. Tem aquele que eu já contei, né? Que eu trabalhava com ele também, era outro trabalho. Cada um reage de um jeito. Mas as pessoas têm que olhar para você e ver a presença de Deus. Elas têm que ver uma mudança. E é isso que vai conectando a pessoa a Deus. Isso vai conectando a pessoa a Deus. Agora, como é que Deus age em nosso favor? Deus restaura aquilo que parecia perdido. Parece que acabou sua vida, parece que não tem mais jeito, parece que você, em vez de entrar na fase boa, está entrando na fase ruim, péssima. Mas Deus restaura o que estava perdido. A liberdade deles, eles tinham perdido. Eles tinham perdido o templo, eles tinham perdido o direito de adorar. Mas Deus restaurou. Deus restaurou. Meu irmão, o versículo 7, por favor, ministro, do capítulo 1. Sabe o que eles fizeram quando levaram o povo cativo? Eles pegaram os utensílios do templo e levaram embora. Mas aquilo era necessário na restauração do templo. Mas aí o que Deus fez? Pegou o rei endemoniado, o rei que não servia ao Senhor dos Exércitos. Olha lá, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Então Nabucodonosor pegou o povo de Israel, levou como cativo, pegou os utensílios de dentro da igreja, do templo do Senhor Jesus, do nosso Deus, e colocou na casa dos deuses dele. Mas Ciro falou, não, pode passar por isso. Ciro falou que não. Tirou Ciro, o rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles, 30 travessas de ouro. Meu Deus, hein? 30 travessas de ouro, é ouro puro, tá? 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando do cativeiro subir de Babilônia para Jerusalém. Ciro falou o seguinte: pega tudo que era do templo do Senhor, que Nabucodonosor colocou no templo do Deus pagão, e devolve, porque eles vão reconstruir o templo. Agora, você não assusta quando você vê aquilo ali, não? São 5.400 utensílios, prata, ouro, só coisa forte, porque as pessoas realmente amavam o templo do Senhor. Então, gente, vamos lá. Aquilo que foi roubado, levado e perdido, voltou. Deus fez voltar. Deus não apenas te tira da dor, Ele te restitui. Deus não apenas tira você da dor, Ele restitui a sua alegria de viver. Davi fala assim: restitui, me dá de novo a alegria da salvação. A alegria da salvação, a alegria da presença do Espírito Santo. Meu irmão, você pode passar a luta que for, mas você tem que ter a alegria da salvação, a alegria da presença de Deus em sua vida, a alegria de deitar e estar com Deus, de dormir estando com Deus, de levantar estando com Deus, de andar durante o dia estando com Deus, de trabalhar e Deus está com você. A presença de Deus é a maior alegria da nossa vida. Quando Davi pega e faz a oração no Salmo 51, ele não diz assim: Senhor, não tira a prata e o ouro que o Senhor me desse, não tira a coroa, não tira as joias, não tira o trono. Ele não fala nada disso. Ele só fala assim: não retires de mim a tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu dependo da tua presença. Quando Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de ti. Moisés fala assim: olha, pode mandar o anjo, mas se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Eu preciso da tua presença. Nós precisamos da presença de Deus, meu irmão. Nós precisamos buscar a presença de Deus. O que te traz alegria não é um carro novo, não é uma casa nova, não são milhões no banco. Tudo isso é muito bom aqui nessa terra, mas a verdadeira alegria está na presença do Senhor. É a presença do Senhor, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Amém, irmã Jacira. Não sei qual a bênção, se a senhora quiser contar, amém. Se não quiser também, nós respeitamos. Ela colocou aqui: a minha oferta
em agradecimento por uma bênção. Glória a Deus. Deus abençoa. Em nome de Jesus. Gente, a presença de Jesus. A presença de... Meu irmão, a presença de Jesus, a presença. Você tem orado, Senhor, não retires de mim tua presença? Você tem orado assim? Não tires de mim a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu dependo da tua presença. Quem tem a presença de Deus não rouba o outro. Quem tem a presença de Deus não entra em corrupção. Quem tem a presença de Deus respeita os outros. Não é perfeito, porque nós somos imperfeitos. Mas quem tem a presença de Deus, meu irmão, ama o próximo. E discerne o que é certo e o que é errado. A presença de Deus. Então você precisa pedir sempre a presença de Deus. Então, o que Deus faz em nosso favor? Deus restaura sonhos perdidos. Quantas pessoas no nosso meio pararam de sonhar? Meu irmão, agora deixa eu quebrar um pouco aqui. Nós vamos morar no céu. Mas enquanto estivermos nessa terra, e de maneira honesta, e debaixo da mão de Deus, queremos prosperar, sim. Morar bem, comer bem, tudo honestamente, para você poder olhar e falar assim, aqui não tem nada de errado. Foi Deus que me deu, está abençoado. Amém, gente? Então tem gente que já perdeu o sonho. Tem gente que já perdeu o sonho. Eu já contei, que vou contar de novo, não era nem crente, eu tinha 18 anos, 19 anos. Eu estudava estudava à noite, foi o último ano, não, eu tinha menos, 18 anos. Eu estava terminando o segundo grau, lá no Pitágoras, lá no centro da cidade. Eu trabalhava de dia e tinha que estudar à noite. Sempre foi assim, trabalhando de dia e estudando à noite. E tinha uma senhora lá, eu lembro da carinha dela até hoje. Ela tinha entre 75 e 80 anos. E tinha alguns jovens lá, como eu, tinha outros jovens lá também, que zombavam dela. Porque tudo ela perguntava ao professor. E o pessoal falou assim, essa velha não sabe de nada. Essa velha não sei o quê. Ficavam zombando dela. E eu ficava olhando aquele negócio assim. Graças a Deus, sei, meu pai e minha mãe sempre ensinaram a respeitar as pessoas. E graças a Deus nunca tive esse negócio. Mas, humilhando aquela senhora, mas toda a prova dela, 10. Era a nota máxima. Aí o pessoal começou a frear um pouquinho a zombaria, porque toda a nota dela era boa e a dos outros estava ficando ruim. Aí o que aconteceu? Ela foi fazer o vestibular para psicologia, não sei, passou em primeiro lugar. E tem gente que tentou o mesmo que ela, Jonathan, e não passou em nada. Ela passou em primeiro lugar com quase 80 anos, e ela falou assim, eu não morro sem cumprir meu sonho. Eu não sei se essa mulher era crente, eu não sei, porque eu tinha contato com ela, mas eu lembro até hoje. Sentava aqui, ela sentava ali assim. Eu lembro até hoje, eu não morro, eu vou cumprir meu sonho. Eu estou viva, eu não morri. Por que eu não vou cumprir meu sonho? Muitas das vezes, nós mesmos enterramos a nossa vida. Se você está vivo, não importa a sua idade, não importa. Deus ainda tem coisa para realizar através da sua vida. Deus tem coisa para realizar através da sua vida. Vá em frente, Deus é com você. Deus, Ele é com você. Em todas as coisas, Deus, Ele é com você. Deus restaura até o tempo desperdiçado. Porque nós perdemos muito tempo. A verdade é essa, sim ou não? Mas se você se humilhar e falar, Senhor, a partir de hoje, eu vou aproveitar o melhor meu tempo. Restitui o tempo que foi desperdiçado. Deus faz aquele tempo atual, faz o tempo atual valer por 2 na sua vida. Porque Deus pode, meu irmão. Deus acelera processos. Deus acelera processos na nossa vida. Deus pode. Meu irmão, às vezes nós estamos orando por uma pessoa, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, que está rebelde. Talvez não conheça o Evangelho, ou outros que até conhecem o Evangelho, e nós estamos orando. E às vezes nós chegamos para a pessoa, e seu sonho talvez seja esse, de tanta vontade de você ver a pessoa convertida, você fala na cabeça dela, você vai para o inferno, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Meu irmão, para. Sabe o que você faz? Senhor, a partir de hoje, eu perdi muito tempo fazendo isso. Eu vou usar o tempo orando agora, eu não falo mais nada. Sabe como é que eu oro? Sempre orei para minha família. Eu acho que meu irmão encaixou nessa daí. Senhor, nem que for no leito de enfermidade, mas que tem que ser salvo, tem que ser salvo. Mas você está preparado para isso? Se Deus falar que assim, então tá bom, vou levar para o leito da enfermidade, vou salvar, mas vou levar embora. Você está preparado para isso? E aí? Você
Tem que estar preparado para isso, porque no final, o que vale é a salvação. Meu irmão, daqui a 100 anos, nós não vamos estar aqui mais não? Sim. Na morte. É porque, veja bem, nós temos que parar. A gente quer a salvação das pessoas. E nesse dia ele partiu, né? Aí, Reni, o que acontece que a Reni está falando ali? Gente, quando você ora para uma pessoa, e você ora assim, nem que for no leito de enfermidade, Deus pode levar. Não é porque você está falando, não, mas pode acontecer. Pode ser Deus já te preparando. O que vale é a salvação. É ser salvo. É ser salvo, gente. É isso que vale. Então coloque isso na sua cabeça. Como é que Deus nos abençoa? Oportunidades que pareciam mortas, Deus tem poder para trazer de volta. Quanta oportunidade na sua vida financeira, profissional, sentimental, eu sei lá, qual área da sua vida, que você fala assim, poxa, perdi tanta oportunidade, mas Deus pode trazer novas oportunidades. Então, uma coisa que Deus não resiste, Deus não resiste, Ele se desmancha todo, é um coração contrito, uma pessoa que se humilha diante dele e fala, Senhor, eu estou todo errado, tem misericórdia de mim, me levanta, Senhor, me restaura, Senhor, porque eu não tenho outro Deus a não ser o Senhor. O que eu vou fazer da minha vida, Jesus? Meu irmão, em qualquer situação, humilhe-se na presença do Senhor, se entregue na presença, não é na religião, não é no pastor, não é no fundamentalismo, não, é em Jesus. Não existe uma oração, meu Deus. Quando Jesus dá a direção da oração do Pai Nosso, Ele está mostrando um modelo de oração. Um modelo. Ou seja, que engloba todas as áreas da nossa vida. E o principal, reconhecimento que só o Senhor é Deus. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas. De todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, meu irmão, se Deus prometeu e você estiver na posição correta, Deus vai restituir, Deus vai restaurar, mas é preciso estar na posição, é preciso estar na posição. Como Deus age em nosso favor? Deus nos fortalece no meio da oposição. Lá em Esdras capítulo 4, que nós lemos aí, eles fizeram oposição a Esdras e ao povo que estava restaurando o templo. Nós vamos ajudar vocês também. Não queremos ajudar vocês, não, para atrapalhar. Eles pagaram pessoas para fazer fofoca a respeito de Esdras e do povo, para que o templo não fosse restaurado. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: houve resistência na reconstrução do templo. Não tem mamão com açúcar, não tem moleza. Não tem, servir a Deus não é brincadeira. É dizer não para o mundo, mas vivendo no mundo. Oração, João 17, oração sacerdotal de Jesus. Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque nós estamos no mundo. Não tem como viver numa bolha não, meu irmão. Nós convivemos com pessoas de todos os jeitos, de todas as formas. E nós precisamos ser sal da terra e luz no mundo. Então houve resistência na reconstrução. Você acha que não vai ter guerra para você realizar seus projetos? Você acha que não vai ter guerra para você realizar seus sonhos? Você acha que não vai ter guerra, não vai ter oposição para você entrar na posição? Desperta, tu que dormes. O povo de Deus precisa despertar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nos entregarmos sem reservas nos braços do Senhor, e entender que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Então, quando eles começaram a reconstruir, tiveram críticas, perseguições e tentativas de parar a obra. Estão te criticando, deixa para lá. Estão falando de você, deixa para lá, não vai perder tempo não. Estão se opondo a sua vida espiritual, deixa para lá, maior o que está em você do que aquele que está no mundo.
estão te zombando, rindo da sua cara. Está indo para a igreja agora, dá dinheiro para pastor, não sei o quê. Deixa para lá. É você que sabe o que você está passando. É você que sabe. Meu irmão, eu lembro quando eu converti, não tinha mais ninguém. Eu estava completamente sozinho. Porque quando você vem para Jesus, aí sim você vê quem é seu verdadeiro amigo. Sim ou não? As coisas vão mudando. E é normal Deus deixar você um pouco sozinho para poder se aproximar dele, para poder conhecer mais a Deus. Então, nós precisamos, meu irmão, entender que toda vez que você decide avançar, algo vai tentar te parar. Não romantiza a vida. Você tomou uma atitude, eu vou fazer isso, eu vou firmar dessa maneira aqui, e eu vou para esse sonho, para esse projeto, com a bênção de Deus. Você está achando que vai ser moleza? Não vai ser moleza, não. Vai ter retaliação no sentido de, eu fiz, o diabo agora está me retaliando. É isso, não. Vai ter guerra, vai ter oposição. Tem uns invejosos, tem uns linguarudos, tem aqueles que não amam ninguém, que não amam você, que não quer te ver bem. E tem o plano espiritual. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia! Eles vão tentar te parar, mas Deus não para. Eles podem tentar, eles tentaram parar Esdras, mas Deus não parou. E eles conseguiram chegar até o final. Então, está difícil, pastor, mas está difícil. Não está fácil, tem certas áreas que está difícil. Não é sinal de derrota, é sinal que você está no caminho certo, que você está perseverando, é sinal que tem alguém incomodado com a sua perseverança. Continue perseverando. Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilha nos teus caminhos. Tem que ser firme. Tem que ser firme na sua decisão, tem que ser firme na sua atitude, em nome de Jesus, aleluia. Como Deus age em nosso favor, meu irmão, foram muitos anos, mas quando Deus chegou, eu falei, agora, vou te dar um exemplo. Sabe o que Deus faz? Deus acelera o processo no tempo certo. Ah, meu Deus do céu. Sabe aquilo que você está assim, meu Deus, mas tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos. De repente, com 1 semana resolve. Deus dá aquela acelerada no processo. Capítulo 6, versículo 14, Vinícius. Meu irmão, é Deus. Deus faz no tempo dele. Tem hora que parece que está tudo travado. E de repente abre a porta assim, ó. Abre as comportas dos céus e faz chover. Aí vem essa chuva, igual estava essa chuvaiada aí. Vem aquela chuva de bênção sobre a sua vida. É assim que Deus faz, meu irmão. Quer ver? E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato do Deus de Israel. Meu irmão, quando Deus abençoa, o negócio acelera de um jeito. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não veio nessa terra para ficar no meio do caminho. Você não veio nessa terra para dar errado, não. Meu irmão, começou, tem que terminar. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Ainda mais para o judeu. Para o judeu só é bom quem termina aquilo que começou. Por isso que quando o jovem rico chega para Jesus, bom mestre, Jesus fala assim, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Mas Jesus não é Deus? Só que como ser humano, ele veio nessa terra e ainda não tinha terminado o projeto deles. Aí ele fala, não sou bom, não terminei ainda. Só que lá na cruz, ele diz assim, agora eu sou bom, agora eu terminei. Eu comecei e eu terminei. Meu irmão, Deus não aceita quem começa e não termina. Tem gente que começa um jejum e não termina. Tem gente que fala assim, eu vou ler a Bíblia esse ano, começa e não termina. Eu vou fazer um voto disso, começa e não termina. Meu irmão, se você fez um propósito, vá em frente. Porque para Deus, você tem que começar e tem que terminar. Tem que terminar. E eles, olha só que coisa tremenda, eles iam edificando e prosperando.
Então, Tiago, à medida que nós vamos edificando, Deus vai nos prosperando. À medida que nós vamos fazendo, Deus vai nos prosperando. À medida que nós vamos caminhando, Deus vai nos prosperando. E edificaram e terminaram. É preciso terminar, meu irmão. É preciso terminar. Começou a casa? Termina. Começou o financiamento? Termina. Ah, senhora, pagou tudo. Graças a Deus. É assim. Então, houve, meu irmão, você tem que entender assim, apesar da resistência, eles perseveraram e prosperaram. Aquilo que ficou parado por anos, Deus veio rapidinho e acelerou. Aquilo que está parado, levanta sua mão direita assim, ó. Aquilo que está parado na sua vida por anos, vai ser acelerado por Deus, em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse. Porque eu tomo posse em nome de Jesus, meu irmão. Eu tomo posse em nome de Jesus. Então, meu irmão, quando Deus decide agir, o que era lento, acelera. Quando Deus decide agir, aquilo que está, a morrinha, acelera. Aquilo que estava travado, destrava. Quando Deus decide agir, sabe por quê? Porque ele diz em Isaías 42:13, como é que é? Esqueci a passagem. Alguém lembra e fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? 43:13, isso, 43:13. Gente, quando Deus resolve agir, o que está travado destrava. Aquilo que parecia impossível, acontece. É porque Ele faz. Ele pode. Ô Senhor, tá Jesus e Pedro. Senhor, o negócio é o seguinte, estão cobrando imposto lá da gente lá. Ô Pedro, vai lá e o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, paga o meu imposto e o seu. Jesus não ensinou a sonegar imposto. Ele pagou o imposto, ainda pagou de Pedro ainda. Na boca do peixe, meu irmão. Eu imagino a tranquilidade de Jesus. Pega lá, Pedro. Só abrir a boca do peixe, paga o meu e o seu de uma vez. Paga lá. A tranquilidade de quem sabe que sempre vai ter provisão. Ah, mas Jesus é pastor. Sim, mas ele está ensinando para mim e para você. Aquieta o seu coração. Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de provisão. Agora, é claro, tem que ter nossa atitude, meu irmão. Pedro teve que ir lá na boca do peixe, pegar o peixe e tal. O peixe não pulou no colo de Pedro. Ele teve que ir lá buscar o peixe. Então tem que ter uma atitude sua também. Então não desista no meio do processo. Deus sabe a hora de virar esse jogo. Deus sabe a hora dessa virada de mesa na sua vida. Eu sei que é angustiante. Eu sei que é entediante. Eu sei que falta até palavras, meu irmão, que dão desespero na alma. Mas quando Deus faz, você fala assim: ué, é isso? E faz. E está feito. Aí você olha só o que Deus me deu. Ué, não é que eu consegui? Não é que Deus fez? Não é que eu cheguei? Não é que é assim? Aí você fica... Eu sou meio assim, quando isso que eu contei antes aqui, eu fiquei assim, olha. Então tá. Eu só fiquei assim, você não vai, então tá, ué. Então tá, né? Tipo menino assim, mexendo os dedinhos assim. Meio bobado. Exatamente. Ué, então tá, Deus, tá bom então. Ué, porque Ele é que faz. Não somos nós, é Ele que faz. Quando Deus quer nos abençoar, meu irmão, Ele sabe a hora de virar o jogo. Concluindo, Deus está agindo, mesmo quando você não vê. Deus está agindo. Deus tem tanta misericórdia da gente, que tem hora que a gente coça a cabeça, fala: meu Deus, não estou aguentando mais não, Jesus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso, Jesus? Sim ou não? E você acha que esse seu apavoramento apressa Jesus? Eu não sei, mas ele deve olhar e falar assim: no seu caso faltam 368 dias. No seu caso faltam 23 horas. No seu caso falta 2 minutos. Oh, glória! 2 minutos, meu irmão? No seu caso falta 7 anos e 265 dias. Misericórdia! Ele é que sabe o tempo. Então, quando Deus quer nos abençoar, Ele move pessoas, Ele restaura perdas, Ele sustenta na luta, Ele acelera no tempo certo. E hoje, nessa palavra,
o Senhor está nos dizendo, meu irmão: eu não te abandonei, eu estou com você, eu não te deixei, eu estou com você, eu estou trabalhando por você. A Bíblia diz que nunca se viu um Deus igual ao nosso, que enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. Ele trabalha por nós. Deus está dizendo: eu já comecei a agir em seu favor, eu já comecei a agir, você vai ver o resultado. Agora, só um parênteses aqui. Eu estava falando sobre a gente orar para as pessoas, né? Pessoas converter. A gente ora para o abençoado, a abençoada converter. Senhor, entregue nas suas mãos. Pronto, entregou na mão de Deus, Fabiano. Aí Deus fala: irmão, está na minha mão, então agora eu vou fazer do meu jeito. A hora que Deus começa a operar, que o cidadão, a cidadã começa: ai, ai, ui, ui, você quer entrar no negócio? Aí você quer entrar no negócio. Deus fala assim: peraí, você entregou na minha mão, eu vou resolver. Não, mas você quer entrar. Você quer entrar naquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus tratar, meu irmão. Eu já contei aqui, fui orar para uma pessoa uma vez, eu pus a mão, Deus falou assim: só abençoe e pronto, tira a mão daí. Estou tratando. Falei: Deus, está abençoado em nome de Jesus. Que isso, pastor? Não, Deus falou que está tratando com você. Vou falar o quê? Eu vou discutir com Deus? Meu irmão, nós somos assim. Senhor, opera na vida do meu marido, opera na vida da minha esposa, opera no meu filho e tal. Aí você acha que Deus vai operar assim, pegando o colinho, passando um cremezinho, dando uma madeira, né? Não adianta, entregou na minha mão e tal. Ah, bom, viu, meu irmão? Pôs na minha mão, deixa que eu faço então. Vou tratar direitinho, mas tudo com um propósito: salvação. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não é o fim da sua história, não foi o fim do povo hebreu, do povo de Israel. A história sempre mostra que sempre tem alguém querendo acabar com Israel, mas não acaba nunca. Já notaram isso? Porque Deus escolheu Israel. Fazer o quê? Não tem jeito, meu irmão. E Deus te escolheu. Não vai acabar, meu irmão, não é o fim da sua história, e não é tarde demais para recomeçar. Não acabou. O que Deus começa, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Fica de pé, por favor. Vinícius, tem uma música lá: ninguém pode impedir os planos do Senhor. Ninguém sabe o nome dessa música aí? Se Deus determinou, está determinado. Você sabe o que é? Oh, beleza. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Grande Deus, eterno, poderoso Pai, Senhor, vivemos momentos difíceis. As guerras estão no planeta, mas também estão dentro de nós. Nós pedimos pelas autoridades, esquecemos de pedir também por nós aqui dentro. Senhor, que haja paz aqui dentro, porque o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio o filho não pode dar, o marido não pode dar, a esposa não pode dar, o pai, a mãe não pode dar, o dinheiro não pode dar. É só o Senhor. E eu vos aliviarei. Esdras, meu Deus, estava restaurando o templo, estava reconstruindo o templo, e o Senhor tocou num rei que era pagão, para mostrar que o Senhor toca em quem o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, como o Senhor fez com o faraó. Porque o Senhor, muitos estão dizendo que Deus perdeu o controle desse mundo. Muito pelo contrário, é só estudar a Bíblia e vai ver que o Senhor está no controle de tudo. Sempre esteve. Senhor, em nome de Jesus, fala com Deus agora, meu irmão, do seu jeito. Fala com Deus do seu jeito agora, da sua maneira agora. Fala com Ele. Fala com Ele do seu jeito. Mostra para Ele: Senhor, é assim que está acontecendo. E essa palavra falou no meu coração. E eu estou igual Esdras. Esdras restaurou o templo. Você está precisando de restaurar o templo que é você. Você é o templo do Espírito Santo. E você, seja sincero, você está precisando ser restaurado. Qual a área dentro de você que precisa ser restaurada? E Ele está dizendo: eu te ajudo a restaurar. Você vai ter lutas, mas eu vou estar com você em todas elas. Você vai vencer todas elas. E quando eu acelerar o processo, o templo será restaurado de uma maneira que você não vai entender. Porque é a maneira que Ele faz, é o jeito que Ele faz. E quando Ele determina, ninguém no universo pode dizer o contrário.
porque é Ele que manda e desmanda, Ele comanda, Ele ordena, Ele faz.